Vou falar sobre a ideologia do feminismo. O feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como objetivo comum direitos iguais e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais, baseados em normas de gênero. Envolve diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam pela igualdade entre homens e mulheres, além de promover os direitos das mulheres e seus interesses. A história do feminismo é o empoderamento, né, feminino, ele não possui uma história tão antiga quanto deveria ser, né? Porque na verdade, até o século XIX, a mulher era vista como inferior e por isso ela não podia ler, escrever, estudar. De uma forma geral, ela não tinha o direito de escolher. Todos esses privilégios, vamos dizer assim, porque são, né, estavam todos creditados, né? Numa sociedade patriarcal que era e ainda é, as atribuições da mulher estavam totalmente restritas aos afazeres domésticos e à educação dos filhos. A mulher não podia trabalhar fora, ao mesmo tempo que não tinha acesso aos assuntos relacionados com a política ou a economia, por exemplo. Foi somente a partir da Revolução Industrial que as mulheres alcançaram, né, um certo nível de importância, porque eles precisavam de mão de obras na fábrica e as mulheres elas estavam em busca de trabalho. E então elas conseguiram e elas fizeram parte e fazem, na época, parte da economia do país, sendo importantes. Foi também durante nesse período que o feminismo, os movimentos feministas espalhados pelo país foram tomando corpo e cada vez mais lutando e conquistando diversos direitos, como a educação, o voto e o divórcio, por exemplo. Nas culturas ocidentais, o movimento adquiriu visibilidade somente a partir do século XX. Em épocas distantes, seria impensável, né? Você ver uma mulher comandando um país ou em papéis culturais como artes, economia, política, por exemplo. Uma das grandes teóricas e representante do movimento feminista mundial foi a francesa Simone de Beauvoir. Agora também vou dizer um pouco sobre o feminismo no Brasil. Ele surgiu no século XIX com a luta pela educação feminina, durante direito ao voto e a abolição dos escravos. No século XIX, as condições da mulher brasileira acompanhavam as desigualdades sociais e econômicas do país. O Brasil era uma sociedade baseada na escravidão, tanto da mulher negra, na sua condição de escrava, tanto da branca, restrita às tarefas domésticas ou do lar. Na época do Império, foi reconhecido o direito da educação feminina e um dos nomes, das precursoras desse processo foi Nízia Floresta Augusta, que é considerada a precursora do feminismo brasileiro. Ela foi professora e educadora e fundadora da primeira escola para meninas no Rio Grande do Sul e mais para frente no Rio de Janeiro. Na época da República, o movimento se torna mais amplo, né, maior. E a mulher branca e todas as mulheres não têm o direito ainda de trabalhar, e nem ao divórcio e nem ao voto. A mulher era definida como incapaz e completamente dependente do marido. Era preciso a autorização do marido para viajar, para receber herança, trabalhar fora de casa ou adquirir patrimônio. As brasileiras conseguem direito ao voto em 1932, no governo de Getúlio Vargas, mas no começo elas só poderiam votar com a autorização do marido.
Em 1962, termina a tutela do marido sobre as suas esposas. Essa conquista só foi possível depois de 10 anos de um processo longo pedindo por mudanças no Código Civil. E elas só foram atendidas em 1962. Na década de 60 surge a pílula anticoncepcional e ela é marcada, pelo surgimento da pílula anticoncepcional e pelos movimentos dos direitos civis. Na década de 70, o Brasil estava vivendo na ditadura, então isso atrapalhou as conquistas e as manifestações, porque qualquer tipo de manifestação era considerada um perigo ao governo. Então elas não foram tão grandes, mas ainda assim as mulheres foram importantes em lutas como a lei da anistia, entre outros movimentos armados. Após a ditadura, com a volta da democracia em 1980, as mulheres ganharam mais protagonismo no governo com a criação, em 1985, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E elas também conseguem 26 cadeiras durante a eleição para a Assembleia Constituinte, onde lutaram pela inclusão de leis que favorecem as mulheres. Nesses direitos foram incorporadas a igualdade jurídica entre homens e mulheres, a licença maternidade, que era maior que a licença paternidade, incentivo ao trabalho da mulher, mediante as normas protetoras. Foi aberta em 1985 também a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, que era voltada para a violência doméstica, para violência como estupro, essas coisas. E também em 2006, agora entrando no século 21, em 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha. E atualmente no Brasil, essa luta não morreu e ela ainda é mais efervescente, mais duradoura, e ela foi se adequando às mudanças que foram ocorrendo ao decorrer do tempo, dos séculos. E hoje em dia não se trata somente de um movimento por igualdade de gêneros entre homens e mulheres, ela também tem uma luta contra questões como racismo, homofobia. Ela engloba uma luta muito grande de vários pontos de vista. Também, essa luta de hoje, ela luta por maior representatividade política, onde as mulheres buscam ocupar cada vez mais cargos públicos, em busca de mais pluralidade, nos governos, na política, que é dominada por homens ainda hoje. Direito ao parto natural, elas conseguiram. A amamentação em lugares públicos é uma luta, porque muita gente acha que isso é falta de respeito. E direito ao aborto e o fim de uma cultura que coloca a mulher submissa ao homem. Então essa é um pouco só, muito superficial de toda a origem e história do feminismo no Brasil e no mundo. A participação da mulher no mercado de trabalho no Brasil se deu início nos anos 40, com o início da industrialização do país, onde antes disso a maioria das mulheres acabava trabalhando apenas como dona de casa e cuidando dos filhos, mas com a industrialização houve uma demanda por mão de obra das fábricas e as mulheres acabaram ingressando no mercado de trabalho, recebendo um salário menor que o dos homens, o que fez com que as fábricas até priorizassem o trabalho delas por ser mais barato. E isso até os anos 70, onde, graças aos movimentos feministas nos Estados Unidos, que acabaram se refletindo no Brasil também, as mulheres acabaram tendo a oportunidade de participar em outros tipos de trabalho, como, por exemplo, o de professoras, comerciantes e costureiras, entre outros, onde aí se deu início maior à escalada e evolução da participação da mulher no mercado de trabalho, onde nos anos 50 a participação delas era algo em torno de 14% e atualmente é algo em torno de 49%. Uma grande evolução, porém ainda há outros fatores que dificultam a mulher no mercado de trabalho, que é, por exemplo, o rendimento, que é em média menor que o dos homens,
E em um levantamento do IBGE, em 2018, esse número chegou a algo em torno de 20%. As mulheres receberam 20% a menos do que a média dos homens. Bom, eu sou a Francine e eu vou falar sobre as fases do feminismo. Bom, o feminismo foi dividido basicamente em 3 ondas. A primeira onda foi sobre assegurar os direitos básicos das mulheres. Isso aconteceu no final do século XIX e início do século XX. Foi nessa mesma época que ocorreu o sufrágio feminista, que foi um movimento social, político e econômico com o objetivo de dar às mulheres o direito de voto. Estiveram envolvidas nesse movimento mulheres americanas, francesas, inglesas e de todas as grandes potências da época. A segunda onda do feminismo é uma continuação esperada da primeira. As mulheres querem leis que garantam sua cidadania e individualidade. Mulheres podem trabalhar, mas também querem ter filhos e que seus direitos de mãe trabalhadora sejam respeitados. Ou elas não querem ter filhos e querem ter esse direito também assegurado pelo Estado. A segunda onda é sobre manter os seus direitos valendo e fazer todo mundo entender que eles existem. A terceira onda feminista é basicamente a do sexo. É que a mulher começa a encarar o seu corpo de outra forma, depois de um longo período onde ela foi levada a acreditar que o seu corpo era apenas para o prazer do seu parceiro. Essa onda, por incrível que pareça, é a que talvez tenha deixado todo mundo ainda mais apavorado, por ter ido diretamente contra o que a sociedade de bem e religiosa esperavam das mulheres. Oi, eu sou a Ana e vou falar um pouco sobre a igualdade de gênero no mundo. De acordo com um relatório da Global Gender Gap, o mundo inteiro levará 207 anos para que a igualdade salarial entre homens e mulheres sejam iguais. Na política, as mulheres somam somente 21,8% das parlamentares. Quanto à educação, meninas e mulheres representam 2/3 da população analfabeta. E violência, de acordo com o movimento em Eles por Elas, da ONU Mulheres, em todo o mundo, 1/3 de todas as mulheres já sofreram algum tipo de violência por parceiro íntimo, e mulheres e meninas representam 3/4 das vítimas de tráfico. Na Islândia, um país nórdico desenvolvido, teve a primeira presidente mulher na história do mundo. Tem a lei de que 40% da liderança das empresas tem que ser mulheres. Tem leis que garantem a igualdade salarial e a maternidade é muito importante lá, porque 90% dos pais islandeses tiram licença. Eles têm direito a compartilhar 9 meses da licença, recebendo 80% dos seus salários médios. Quanto à política, em 2016, 48% das mulheres eram parlamentares, só que caiu hoje para 38%. Mas fazendo um comparativo com os Estados Unidos, lá apenas 23% do Congresso é composto por mulheres. No Brasil, mais da metade da população brasileira é feminina. Na política, de acordo com os resultados das eleições de 2018 na Câmara dos Deputados, apenas 15% do total eram mulheres e no Senado 16%. No setor econômico, somos 107 milhões de brasileiras, que juntas representam 42% da renda total dos trabalhadores e movimentam anualmente 1,8 trilhões de reais. Só que a gente tem desigualdade. Estima-se que entre as trabalhadoras, elas ganham 24% a menos que os homens em cargos equivalentes, enquanto a média salarial de uma mulher é de 1.950, de homem equivale a 2.500. Na educação, a feminina é bem positivamente aqui no Brasil.
92% da população feminina é alfabetizada, sendo que 93% é matriculado no ensino primário e 83% no secundário. Só que na violência, a mulher é que mais sofre. De acordo com o levantamento da Datafolha aqui no Brasil em 2018, 12,5 milhões de mulheres sofreram ofensa verbal, 4,5 milhões foram tocadas ou agredidas fisicamente por motivos sexuais, 1,7 milhões foram ameaçadas por faca ou arma de fogo e 1,6 milhão sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. Ao todo, quase 30% das mulheres em nosso país reportaram terem sofrido algum tipo de violência ou agressão no último ano, em 2018, quer dizer. Dentre desses 30%, a violência contra a mulher negra é alarmante. Ela representa 70%. Então, pessoal, eu vou falar de uma forma resumida a importância do feminismo nos dias atuais. Apesar das grandes conquistas das mulheres nas últimas décadas, nós ainda vivemos em uma sociedade patriarcal, onde se tolera muito a violência contra a mulher e a ideia de que ela é inferior ao homem. Bom, como esse sistema ainda impera nos dias de hoje, o feminismo é de extrema importância, porque nós buscamos combater o machismo e a violência contra a mulher, que continua em uma escala crescente e com alta taxa de feminicídio. E também nós buscamos igualdade de gênero e maior representatividade no meio político.